Bem, turma, vamos falar hoje sobre direito dos tratados, começando assim o segundo bimestre, né? Na aula passada vocês fizeram a prova com conteúdo do primeiro bimestre, que tratou de introdução ao direito internacional e fontes do direito internacional. Então, agora, no segundo bimestre, a gente vai tratar do direito dos tratados e vamos falar também de personalidade jurídica internacional. Esses são os nossos tópicos do segundo bimestre. Antes de iniciarmos a aula, eu queria comentar uma questão de prova, uma questão que tinha caído, uma questão originária do concurso de admissão à carreira diplomática. Concurso feito pelo Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, para admissão de diplomatas, para a contratação de diplomatas. E essa foi uma questão bem pertinente ao que nós vínhamos tratando no primeiro bimestre sobre direito internacional público. Então, a questão da terceira fase daquele concurso dizia o seguinte: há quem pense que o direito internacional não seja senão um código de regras e máximas morais, a que as nações, pela ausência de jurisdição superior incumbida de aplicá-lo e fazê-lo observar, só prestarão obediência quando seus interesses o permitirem ou o exigirem, ou quando lhes faltar poder para impunemente violá-lo. Não haverá nisso uma parcela, uma partícula de verdade? Lafayette Rodrigues Pereira, Princípios de Direito Internacional. Com base no atual direito das gentes, responda a pergunta ao final do fragmento de texto acima, formulada por Lafayette Rodrigues Pereira. A minha opinião, meu parecer sobre isso, e vejam que é uma questão, em certa medida, opinativa no sentido de que deva ser uma opinião fundamentada, né? Isso espero que vocês já tenham bem claro para si, nessa altura da faculdade. Emitir opinião pode, desde que seja fundamentada. A minha opinião, meu parecer, está no meu livro de Direito Internacional, que eu compartilhei em PDF para vocês, né? Vocês têm o e-book. E na página 13, eu escrevi o seguinte: sob certa perspectiva realista das relações internacionais, o direito internacional é visto como uma corrente utópica, ao propor que normas internacionais poderiam, por si sós, refrear e regular as disputas pelo poder na ordem internacional. Alguns autores realistas chegam mesmo a considerar o direito internacional como um conjunto de regras morais, não propriamente integrantes do direito. Por outro lado, é inegável que o direito internacional é responsável pela evolução de um sistema de regras que organizam a sociedade internacional, abrangendo temas como diplomacia, guerra, direitos humanos, uso do mar, solução de conflitos, entre outros. O princípio da reciprocidade é a base do direito internacional. É do interesse mútuo dos Estados seguir as normas convencionadas, com o objetivo de estabelecer ordem e estabilidade em uma sociedade anárquica, evitando, assim, o caos que caracterizou certos momentos históricos, como o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a minha opinião a respeito. Embora o direito internacional, as suas normas não gozem de cogência, né? Não sejam, não tenham a coercitividade, ou seja, o uso da força para fazer valer o que nela está estatuído, né? A despeito disso, elas são bastante eficazes. Elas conseguiram dar uma organização à sociedade internacional, regulando relações e situações como a guerra, a integração regional, o comércio, né? Então, ela atende a um objetivo a despeito de suas normas não terem coercitividade. Então, quem respondeu nessa linha, né, ou em outro sentido, mas desde fundamentado, eu acatei a resposta e considerei satisfatória, tá? Nas questões objetivas, não vi grandes discrepâncias, né? Teve uma margem, algumas questões tiveram margem maior de incorreção e tal, mas não vi grandes discrepâncias. É mais essa questão mesmo. Ainda não lancei as notas, pretendo fazê-lo brevemente, tá?
Então, o conteúdo de hoje, nós temos aqui o conteúdo programático da disciplina. No primeiro bimestre, nós vimos os itens 1 e 2, introdução ao DIP e fontes do DIP. Agora, no segundo bimestre, nós vamos ver esses dois temas, direito dos tratados e personalidade jurídica internacional. E o Estado no direito internacional também. Sendo que agora nós vamos entrar em direito dos tratados. Nós vamos dedicar 3 aulas a esse tema, tá? Então, o que nós vimos nas últimas aulas antes da prova foram as fontes do direito. Nós dedicamos algumas aulas a estudar o tema. Então, relembrando, existem 6 fontes que estão elencadas no artigo 38 do Estatuto da CIJ, da Corte Internacional de Justiça, e 2 fontes que estão fora dela, do Estatuto dela. Essas fontes que lá constam são tratados internacionais, costumes internacionais e princípios gerais do direito. Jurisprudência internacional e doutrina são tratados como meios auxiliares. E a equidade como uma fonte de aplicação facultativa, ou seja, desde que as partes com isso concordem. E fora do artigo 38, nós temos as decisões das organizações internacionais e os atos unilaterais. Muito bem, então isso foi o que nós vimos no primeiro bimestre. Entrando agora no direito dos tratados, nós temos três abordagens, né, que nós vamos fazer sucessivamente. Na primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos tratar da conceituação, o que é um tratado internacional, características gerais, perspectiva histórica, em que eu vou passar algumas alegorias para vocês entenderem como surgiram e se desenvolveram os tratados internacionais, a nomenclatura usada no direito dos tratados e a estrutura de um tratado. Na aula da semana que vem, vamos tratar da codificação dos direitos dos tratados, ou seja, a criação de tratados que dizem como são feitos os tratados e as etapas de celebração. Qual é o iter que um tratado percorre até surtir efeitos, até dar origem, né, a um texto dispositivo com vigência internacional. E depois nós vamos estudar alguns casos, alguns tratados, para entender tudo isso que nós teremos visto de maneira teórica. Aí vamos ver o seguinte caso: o Estatuto de Roma, de 98, que criou o TPI, o Tribunal Penal Internacional. O Acordo de Adesão da Venezuela ao Mercosul, que, como o nome diz, é o acordo por meio do qual se acertou o ingresso da Venezuela no Mercosul. E o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que estabeleceu a unidade ortográfica, ou pelo menos ampliou a unidade ortográfica da língua portuguesa, entre Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e, recentemente, Timor-Leste. Muito bem. Então, vamos à conceituação. O que é um tratado internacional? Então, podemos dizer que é um acordo resultante da convergência das vontades de 2 ou mais sujeitos de direito internacional, formalizado em um texto escrito com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Deixa eu usar aqui esses recursos, deixa eu ver. É um acordo. É um acordo. O tratado internacional nunca é uma imposição. Não vem, por exemplo, a ONU e impõe um tratado internacional, um acordo, um conjunto de normas. O tratado internacional ele decorre de um acordo, ou, como podemos chamar, convergências das vontades. As partes vão encontrar um ponto que seja mutuamente satisfatório a todas elas. Uma convergência de vontades. De quantos sujeitos? Né? De 2 ou mais. 2 ou mais. E aí a gente pode pensar na classificação do tratado conforme o número de partes. O tratado clássico é bilateral. É assim que surgiu e é assim que por séculos se praticou o direito dos tratados. O tratado sendo bilateral entre 2 partes. Aí, entre século XIX e século XX, surgiram os tratados plurilaterais
e os multilaterais. Plurilaterais são aqueles tratados com várias partes, em que todos têm que manifestar a sua vontade igualmente. Um tratado multilateral tem uma forma própria de elaboração, mas é basicamente um tratado onde há várias partes, em que as formas de manifestação têm que atender a critérios específicos. Tá? Eu vou falar mais disso, dessa distinção entre plurilaterais e multilaterais mais à frente. Mas guardem isso. Um tratado internacional pode ser entre duas ou mais partes. Classicamente entre duas. Mais partes, né? Plurilateral ou multilateral. E quem são essas partes? São sujeitos de direito internacional. Essas partes têm que ter personalidade jurídica internacional. A gente ainda vai ter essa aula sobre sujeitos de direito internacional, personalidade jurídica internacional, mas aqui a gente já pode antecipar alguns pontos. Só pode ser parte de um tratado um sujeito de direito internacional, quem tem a personalidade jurídica internacional. Um ente como a FIFA não tem personalidade internacional, por mais que pareça ter, né? Mas a FIFA é uma entidade privada, com sede na Suíça, da qual são sócios entidades privadas, como a CBF, que representa o Brasil. Então, um ente como a FIFA não pode ser parte de um tratado internacional, tem que ser sujeito de direito internacional. Quem pode ser sujeito de direito internacional? Os Estados, as organizações internacionais, sujeitos sui generis, como a Cruz Vermelha. Então, tem que ter personalidade internacional, tá? Alguns que, em certas situações, até parecem ter personalidade, além da FIFA, a FIA, o COI e outras entidades esportivas congêneres, parecem ter personalidade internacional, mas não tem. O Greenpeace, embora tenha uma atuação internacional ou transnacional, ele não tem personalidade internacional. Então, o Greenpeace não pode ser parte de um tratado internacional. Formalizado em um texto escrito. Formalizado. O tratado internacional tem uma forma específica a ser cumprida, a ser atendida. Vamos ver na semana que vem, né? Que formalidades são essas. Vamos ver, já dando um spoiler aqui da aula da semana que vem. O tratado tem que ter assinatura, tem que ter o procedimento interno, tem que ser aprovado pelo parlamento, tem que ter a ratificação do chefe de Estado, ele tem que entrar em vigência internacional, né? São formalidades. Em um texto escrito. Então, em regra, o tratado é um texto escrito, mas a gente tem exceção. A própria Corte Internacional de Justiça já encontrou exceções. Uma exceção num tratado oral entre a Áustria e a Suíça. O Ezek relata esse exemplo no livro dele. Né? Era um tratado firmado entre a Suíça e a Áustria. E assim que foi concluída a redação, o representante da Suíça perguntou para da Áustria: e se acontecer tal coisa, como que a gente resolve? A gente resolve assim, mas isso não foi posto por escrito. Aí aconteceu o problema, a Suíça levou a questão para a Corte Internacional de Justiça e a Corte Internacional de Justiça entendeu que aquilo era uma cláusula não escrita e que integrava o tratado. Então é uma exceção, tá? Digamos assim, é uma exceção confirmatória. A regra é que o tratado internacional seja reduzido a escrito, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional, ou seja, criar deveres, direitos, obrigações no plano internacional, vinculando as partes. Então, essa é uma definição, digamos assim, introdutória que nós podemos dar ao tratado, né? Uma definição inicial. A Convenção de Viena de 1969, que não inclui as organizações internacionais, dá a seguinte definição para tratado internacional. É um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos,
qualquer que seja a sua denominação específica. Então, é um acordo entre Estados, regido pelo direito internacional, segundo essa convenção. E essa observação final, qualquer que seja a sua denominação específica, ele pode ser chamado de estatuto, de protocolo, de constituição, de tratado, de convenção, no plural, acordos. Mas é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo instituto, independentemente do nome que se lhe dê. Tá? Características gerais do Tratado Internacional. O Tratado Internacional tem afinidades com o Instituto do Contrato. Inclusive, a gente pode definir o Tratado Internacional de maneira bem ampla, né? Bem descompromissada com a cientificidade, como um contrato entre Estados. Dois Estados querem convergir as suas vontades, querem fazer um acordo sobre um determinado tema, eles vão fazer um contrato entre si, né? Que no caso seria um tratado internacional. Então, a gente pode colocar assim, né, nesses termos. Inclusive, a nomenclatura do direito das obrigações é empregada aqui. Tá? A gente chama de altas partes contratantes os estados que participam de um tratado. Partes contratantes, nomenclatura do direito das obrigações. As condições de validade que a gente estuda lá em direito das obrigações para um contrato são as mesmas condições de validade para o Tratado Internacional. Aliás, vocês ainda não tiveram direito das obrigações, né, gente? Só me refresquem a memória aqui. No segundo ano, vocês ainda não tiveram direito das obrigações, né? Ainda não, prof. Vocês estão tendo direito civil já? Sim, a gente está tendo direito civil 1. Ok, obrigado. Provavelmente vai ser no 2. Então, em direito das obrigações, a gente estuda que um contrato, para ser válido, tem que ter partes legítimas, não pode ter objeto, o objeto tem que ser lícito possível, né, não pode padecer de certas nulidades. Então, a gente estuda as condições de validade no direito das obrigações. No direito dos tratados, também existem condições de validade. As partes têm que ser legítimas, o objeto não pode ser ilícito ou impossível. Tá? Então, há uma grande afinidade, pelo menos na nomenclatura, entre o direito das obrigações, ou seja, contratos, e o Tratado Internacional. O Luiz Gustavo pergunta, professor, pode então dizer que Tratado Internacional é sinônimo de acordo internacional? Sim, Luiz, é sinônimo. Tá? Eu vou mostrar já num slide que existem vários nomes para o Tratado Internacional. Acordo, convenção, protocolo, estatuto, até Constituição é usado. O tratado que criou a OIT se chama Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Constituição. Que é um termo que a gente tende a achar unívoco, né? Não é. Um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro Estado sem seu consentimento. Ou seja, ele tem efeitos interpartes, tal como o contrato, né? O contrato tem efeito interpartes. Se A vende algo para B e o C compra aquele algo do B, o C não tem nada a ver com a relação entre A e B. O contrato só atinge as partes, gera obrigação para as partes. O tratado também. Tá? Apenas os países partícipes de um tratado se vinculam a ele. Os Estados não podem se eximir de suas responsabilidades decorrentes de tratado internacional, alegando razões de direito interno. Essa é uma disposição prevista naquela Convenção de Viena de 1969 que estabelece isso. Quando o Estado se obriga a cumprir um tratado, ele se obriga internacionalmente a cumpri-lo. Ele não pode alegar questões de direito interno para não cumprir o tratado. É dever dele modificar a legislação interna, se for o caso, né? Mas se adequar ao compromisso internacionalmente assumido. O rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre os Estados partes em um tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre eles pelo tratado. Então, vejam só, o rompimento de relações não exibe um Estado de cumprir as disposições de um tratado. Um tratado só perderá a validade por
abrogação ou denúncia, como eu vou falar para vocês. Tá? Quando a parte não quer mais fazer parte, quer se desvincular do tratado, ela faz a denúncia. Tem um nome que parece Instituto do Direito Penal, né? Mas nada mais é do que ele se desvincular do tratado unilateralmente, sem pedir licença, sem negociar, sem nada. Ele se desliga. Ele só comunica. Tchau, deu para mim, fui. E a abrogação é quando o tratado se esgota pelos seus próprios termos. Tá? É assim que se extingue um tratado. E não por ruptura de relações. Os Estados não podem presumir-se descompromissados só porque romperam relações entre si. Tem que cumprir o tratado. Um meme. Non-party states, party states. O termo em português é Estado-parte, né? Em inglês é party state e non-party state. É um trocadilho aí com festa, né? Alguém que está na festa e alguém que não está na festa. Perspectiva histórica. Então eu vou contar um pouquinho para vocês a evolução histórica do direito dos tratados, fazendo uso, inclusive, de algumas analogias. Vou fazer 3 analogias para vocês entenderem como surgiram e se desenvolveram os tratados internacionais. Então, o tratado internacional mais antigo de que se tem notícia, não vamos dizer o primeiro, né? Que pode ter havido outros antes desse, mas cujos registros não nos chegaram. Mas o tratado de que se tem o registro mais antigo data do século XIII a.C., antes da Era Comum. Século XIII. Já lá vão 34 séculos, imagina. Mais de 3.000 anos de prática de tratados internacionais. Foi um pacto de paz entre o rei dos Hititas, Hattusil III, e Ramsés II, faraó do Egito. Então, esses dois reinos, ou esses dois povos, estavam em conflito já há vários anos. Aí, para pôr fim ao conflito, os dois soberanos se encontraram e fizeram um acordo de paz. A paz entre os egípcios e os hititas, que durou aí cerca de 100 anos, um século de paz entre os dois povos decorrente desse acordo entre os soberanos. Né? Ou seja, se o direito dos tratados começou aí, já começou bem. Começou com bons augúrios, estabelecendo uma paz centenária aí entre dois povos. De lá, desse primeiro tratado até o século XIX, houve toda uma evolução consuetudinária. Vários institutos que existem até hoje foram sendo desenvolvidos pelos costumes. Né? As práticas foram se assentando ao longo dos séculos, de tal modo que chegaram até nós e hoje estão consolidadas. E algumas práticas se perderam ao longo do tempo, né? Que é normal de acontecer. Então, até o século XIX, a gente observa, entre as características consuetudinárias dos tratados, a bilateralidade. Até o século XIX, ou digamos assim, até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, só se praticava o tratado bilateral. O tratado plurilateral era praticamente desconhecido. Só entre duas partes. O princípio da boa-fé. Então, presumia-se, exigia-se a boa-fé das partes contratantes de um tratado internacional. O pacta sunt servanda, de que a gente já falou, que a gente estudou no primeiro bimestre, que é o princípio que diz que as obrigações assumidas entre as partes geram deveres, né? Ou o pacta sunt servanda, a gente diz no direito das obrigações. O contrato gera lei entre as partes. As obrigações assumidas devem ser cumpridas. Ajoelhou, tem que rezar. Né? Isso é o pacta sunt servanda, que estava na origem dos tratados internacionais. A partir da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, começam ou melhor, entre o século XIX até a Primeira Guerra Mundial, começam a surgir outras características, começam a surgir tratados plurilaterais. No século XIX se desenvolve o constitucionalismo, que é aquele movimento ideológico que estabelece que cada Estado deve ter uma Constituição que está no topo
da pirâmide normativa do Estado, organizando a estrutura desse Estado e estabelecendo os direitos fundamentais dos cidadãos. E o constitucionalismo estabelecia a participação do parlamento na produção dos tratados internacionais. Até então, só quem produzia, era unicamente responsável pelo tratado internacional, era o rei, era o soberano, o monarca. A partir do constitucionalismo, essa prerrogativa passa a ser compartilhada com o parlamento. Tá? Então, o constitucionalismo cria aí uma nova dinâmica para a produção de um tratado internacional, né, que é o que a gente chama de procedimento interno. O tratado tem que ser aprovado pelo parlamento antes de surtir efeitos. E depois da Primeira Guerra Mundial em diante, nós temos o surgimento do tratado multilateral, que é um tratado entre várias partes, com uma forma de celebração muito característica, que a gente vai explicar. Desenvolve-se a codificação. O que é a codificação? A transformação de normas consuetudinárias em normas convencionais, a gente chama aqui no direito internacional. Quer dizer, em vez de costumes sobre celebração de direito de tratados internacionais, surgem tratados sobre tratados, gente, né? Tratados que dizem como são criados tratados. Isso é a codificação, tá? As normas consuetudinárias são transformadas em normas positivadas. Só que aqui no direito internacional a gente não fala normas positivadas. Nessa altura vocês já sabem disso. A gente fala, em vez disso, normas convencionais. Quer dizer, foram normas que foram transformadas em convenção internacional. Então, assim se desenvolveu o direito dos tratados ao longo dos séculos. Agora, eu vou fazer algumas alegorias. Vou fazer 3 alegorias para vocês, para que vocês entendam como se desenvolveu o direito dos tratados ao longo do tempo, tá? Então, a primeira alegoria sobre a evolução constitucionária, né, a partir do século XIII antes de Cristo. O que aconteceu no século XIII a.C.? A gente tem lá os 2 reinos, os egípcios e os hititas, com os respectivos monarcas, os respectivos soberanos, Hattusil III e Ramsés II. Eles são os soberanos, eles têm a última e única palavra, ninguém manda mais, né? Ninguém além deles manda. Como se deu a celebração desse primeiro tratado? Os 2 reis se encontraram. Né? Eles se encontraram no lugar e ali eles firmaram um acordo entre si. Então, eles simplesmente se encontraram e fizeram um acordo de paz. Eles negociaram entre si, estabeleceram um compromisso mútuo e foi feito um acordo de paz, que passou a vincular os 2 reinos. E acabou. Simples assim. Então, a gente diz que houve uma única manifestação de vontade de cada parte. O Hattusil está de acordo, o Ramsés está de acordo, acabou. Está feito ali o tratado, não precisa de mais nada. Assim foi o primeiro tratado. A gente colocar nos termos da nossa alegoria aí, para vocês entenderem. Na alegoria 2, a gente vai ver como passou a ser feita a celebração de um tratado a partir disso. O que vocês devem imaginar? Não é fácil fazer com que 2 reis se encontrem. É perigoso, né? É periclitante para o reino, para a corte. Você deslocar o soberano, você põe o povo em risco, desestabiliza a estrutura social, a estrutura política. Então, aquilo que foi feito, de 2 reis se encontrarem para criar um tratado, deve ser visto como exceção. E é assim até hoje, tá, gente? A exceção é que chefes de Estado se encontrem. Claro, os tratados mais célebres hoje são feitos por chefes de Estado, são assinados em conferências, em encontros bilaterais. E a gente fica sabendo, a notícia, tem foto. Mas a prática de tratados internacionais hoje é bem comezinha, ela é feita pelo 3º escalão, né? Pelo sub do sub do sub. Mas naquele momento, né, na primeira alegoria, era necessário que os 2 reis se encontrassem. Nessa segunda alegoria, a gente vai ver a evolução constitucionária até o século XIX, até o pré-constitucionalismo.
Como que foi? Então, os soberanos, para não se encontrarem, né, porque não é fácil se encontrarem, desenvolveram uma sistemática de celebração de tratados. Então, eles querem celebrar um tratado internacional. O que eles faziam? Eles nomeavam um representante chamado embaixador. Cada embaixador ia representar o soberano na celebração do tratado internacional. Como que eles asseguravam que tinham poderes e a extensão dos seus poderes e que eles eram aquela pessoa identificada? Através de um documento chamado Carta de Plenos Poderes, que era exatamente isso, uma carta que vinha num envelope, né, que com o tempo se desenvolveu isso, um envelope lacrado com o selo real. Isso era aberto pela outra parte, né, e lá tinha a extensão, o que o plenipotenciário, o embaixador, podia negociar. Então, era uma carta de apresentação que dizia os poderes do embaixador para negociar e vincular o país em nome do rei, né, para aquele tratado internacional. Aí os dois embaixadores negociavam. Eles negociavam e produziam um documento escrito que era assinado. A assinatura. Surge assim o Instituto da Assinatura do Tratado Internacional. Então o embaixador assina. Eu vou perguntar para vocês, e usando o bom senso, me respondam, por gentileza. Vocês acham que a partir da assinatura do embaixador o tratado já é válido? O embaixador negociou e assinou o tratado em nome do rei. Já está valendo o tratado? Tem alguém acordado aí? Creio que sim, professor. A Daniela acha que sim, a Maria Eduarda também. Ah, a Daniela acha que não, a Maria Eduarda acha que sim. Eu também acho que sim, professor. Marcela? Milena acha que não. Bianca sim. Luiz Gustavo não. Prof, o que me deixa na dúvida é a carta de plenos poderes. Eu acho que não, mas esse plenos poderes me faz achar que sim. Aí, O nome, né? Plenos poderes. Poder para tudo. Nessa toada, Letícia, eu diria que o nome é enganador, tá? Porque ele ainda não dá esse atributo do embaixador. O embaixador assinou, ainda não está valendo o tratado. O que será que falta? Falta o aval do soberano. O que tem que acontecer? O embaixador tem que voltar com o tratado para o soberano e entregar para ele ler e ver se está de acordo. Né? Ver se o embaixador respeitou os limites dos poderes, se ele não assumiu uma obrigação excessivamente gravosa ao Estado. Nessa época, não é o Estado, né? O soberano ainda não pensava nesses termos, ele pensava em termos do seu próprio patrimônio. Né? Será que o tesouro real, o meu tesouro, está sendo onerado demais? Então ele voltava para o soberano e o soberano dava o seu aval. Esse aval é chamado de ratificação. O soberano diz que está de acordo com aquele tratado. E aí o tratado já está valendo? Bom, os dois têm que dar a ratificação. Né? Os dois, não vale só um ratificar e já está valendo. Não faz sentido. Não é justo, né? Pensa. Volta lá, o embaixador entrega o tratado para o soberano ratifica. O outro faz o mesmo, mas o outro soberano não ratifica. Quer dizer, está valendo só para um, não está valendo para o outro? Não é justo. Então se desenvolveu o seguinte instituto. A comunicação. Né? Uma parte comunica a outra que fez a ratificação. Ele envia uma carta dizendo, rei, eu já ratifiquei, estou esperando você ratificar. Aí quando o outro ratificar, e pode ser que demore, pode ser que não, ele vai enviar uma carta avisando que também ratificou. Depois da segunda carta, tem lá uma vacatio legis, após a qual tem início a vigência internacional do tratado. É isso. Então, assim se desenvolveram esses institutos. E a partir do momento que há essa comunicação e passa essa vacatio legis, né, a gente chama de troca de notas. Troca de notas. Depois da troca de notas, o tratado passa a ter vigência internacional. Ele passa a vincular os dois países.
E o que a gente tem aí de institutos que se desenvolveram nessa experiência? O princípio da boa-fé, como exigência de validade do tratado. O pacta sunt servanda, estabelecendo que as obrigações assumidas pelas partes devem ser cumpridas. A bilateralidade, vejam que são só dois países envolvidos na negociação, na celebração do tratado. E aí nós temos claramente duas manifestações de vontade de cada parte. Duas manifestações. Quais são elas? Quais são os momentos de manifestação? A assinatura e a ratificação. Isso é algo da estrutura do Tratado Internacional que existe até hoje, turma. Dois momentos de manifestação da vontade. A assinatura e a ratificação. Eu vou frisar para vocês, ou melhor, vou antecipar algo que eu vou frisar melhor na próxima aula, que a assinatura ainda não gera efeitos para as partes. Não é porque foi assinado o tratado que ele já está valendo. É preciso a ratificação, é preciso a segunda manifestação de vontade. Isso muita gente que não entende direito internacional não consegue compreender. Tá? Às vezes sai na notícia, Brasil assinou o tratado e tal, e daí já começam a tratar como se já estivesse valendo o tratado. Não é porque foi assinado que o tratado já está valendo. Tem que esperar a ratificação. E às vezes a ratificação demora. Num exemplo que eu vou dar semana que vem para vocês, já antecipando também, teve um tratado que o Brasil levou 40 anos para ratificar. É aquela Convenção de Viena de 69 que eu usei no comecinho da aula. O Brasil levou 40 anos para ratificar a Convenção de Viena de 69. Foram 7 presidentes. Então, o tratado, quem era presidente em 69? O Costa e Silva. O tratado foi assinado em 69, pela presidência do Costa e Silva. Depois dele, a gente teve, né, o Costa e Silva, teve o Médici, o Geisel, o Figueiredo, o Sarney, o Collor, o topetudo lá, Itamar Franco, o Lula em 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso, o Lula no segundo mandato que ratifica em 2009. 40 anos depois, gente. 9 presidentes. Tá? Então, entre a assinatura e a ratificação, levamos 40 anos para transcorrer esse percurso, enquanto outros países fizeram mais rápido e o tratado já estava valendo para eles. Isso só foi assim porque era um tratado multilateral. Então, essa é a alegoria número 2. Então, alguns institutos que se desenvolveram pelos costumes e que estão aí até hoje. Tá? Assinatura e ratificação são 2 institutos cruciais para se entender o direito dos tratados. E a alegoria número 3. Aqui eu vou mostrar para vocês como é o sistema atual, tá? A partir de normas convencionais. Ou seja, como se cristalizou o sistema e agora já está estipulado na Convenção de Viena de 69. Estou mencionando ela bastante e ainda vou mencionar muito mais nessas aulas. Então, como ficou o sistema atual? Não falamos mais monarca soberano, né? É o chefe de Estado, que representa o poder executivo. É assim em quase todos os países. Tá? É o chefe do poder executivo que tem a prerrogativa de celebração de tratados. Seja ele o monarca, seja ele um primeiro-ministro, um presidente, seja ele o título que tiver. Tá? É a prerrogativa do poder executivo, do chefe do poder executivo. No caso, o chefe de Estado. Nós temos a participação do parlamento, o poder legislativo. Desde o constitucionalismo, o parlamento passa a participar. Se antes dependia tudo do soberano, né, no contexto absolutista, depois, a partir do constitucionalismo, o parlamento passa a participar. Ele toma uma parcela da prerrogativa que era do executivo. Então, o legislativo passa a participar da celebração de tratados. Então, digamos, esses 2 estados querem celebrar um tratado internacional. Como é que começa tudo? Começa com o chefe de Estado, que vai nomear um plenipotenciário.
Agora não é mais embaixador, tá? Eu chamei embaixador lá, mas hoje embaixador é um caso é um termo específico para alguém que representa um estado junto a outro estado ou em uma organização internacional, tá? Hoje embaixador é isso. Então quem vai representar um estado na celebração de um tratado é chamado tecnicamente de plenipotenciário. Esse nome advém do nome Carta de Plenos Poderes, tá? Ele é plenipotenciário porque ele é titular de uma Carta de Plenos Poderes. Quem hoje em dia é plenipotenciário? Em regra, no nosso, pelo menos no Brasil, é diplomata, tá? O diplomata é que vai negociar. Às vezes ele pode ser acompanhado de técnicos do Ministério da Agricultura, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Tecnologia, né? Ele pode ser acompanhado, mas em regra, o plenipotenciário é um funcionário público de carreira chamado diplomata. Então ele recebe uma carta de plenos poderes, ele vai representar o Brasil numa negociação, e dependendo da negociação, pode haver um único representante do país ou vários. Numa conferência internacional, como que haja vários, toda uma equipe participando da negociação. Então vem a carta de plenos poderes, que nomeia o plenipotenciário. Os plenipotenciários vão negociar entre si o tratado. Estamos vendo aqui um tratado bilateral, tá? Mas poderia ser plurilateral, poderia ser multilateral. Eles negociam e a partir do momento que eles chegam a um ponto que seja mutuamente satisfatório na negociação, eles vão reduzir os termos negociados a escrito e vão assinar esse documento. É o Instituto da Assinatura, tá? É a primeira manifestação de vontade, mas que ainda não obriga o Estado. Eu quero que vocês tenham isso muito claro, gente. A assinatura ainda não gera obrigação. Isso é um ponto muito mal compreendido. Inclusive, o termo país signatário indica não necessariamente um país que esteja vinculado a um tratado, porque o país pode assinar, mas não ratificar, e aí ele não está vinculado. Vocês são muito jovens para se lembrar do Bill Clinton, né? Mas ele escapou de uma pergunta capciosa no Congresso americano que questionava se ele tinha fumado maconha na juventude. E ele, né, já criando aí a nova verdade, ele pronunciou, né? Fumei, mas não traguei. Fumei, mas não traguei. Ou seja, ele praticou os atos, mas não completou, né, digamos assim. Né? É o que o Estado faz aqui. Ele pode fumar, mas não tragar. Ele pode assinar o tratado, mas não ratificá-lo. Isso é muito comum. Ele abandona o tratado. O Brasil mesmo já fez isso várias vezes. Os Estados Unidos fizeram isso com o Estatuto de Roma, que criou o TPI. Eles assinaram e depois abandonaram o tratado, não ratificaram. Né? Então, o termo signatário, país signatário, não quer dizer muita coisa não, tá, gente? A imprensa adora falar país signatário. Mas tem que ver se o Estado ratificou. É isso que é importante. Ok, ele é signatário, mas ele é ratificante? Comecem a atentar para isso, tá? Passo seguinte é enviar o tratado para a aprovação do parlamento. A aprovação do parlamento. Desde o constitucionalismo, os parlamentos passam a apitar na celebração dos tratados. Não é mais prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Essa etapa é chamada de procedimento interno. Procedimento interno. O parlamento dá o seu aval. No Brasil, isso se dá por meio de decreto legislativo, tá? Então, decreto legislativo que aprova o tratado. Muita gente não entende. Então o tratado está valendo? Não, ainda não. O decreto legislativo é apenas para indicar que o parlamento atendeu os requisitos do artigo 49, 84 da Constituição. 49 é a prerrogativa do chefe do Estado. O 84 é do Congresso Nacional. Então, esse é o procedimento interno. E aí, do Congresso Nacional ou do Parlamento, o tratado vai para o Executivo. Né? Ele passou pelo Legislativo e vai para o Executivo. E o Executivo vai dar a palavra final com a sua ratificação.
A Constituição, deixa eu abrir aqui a Constituição. Eu não transcrevi aqui os dispositivos, porque eu não pretendia falar da Constituição hoje, mas me ocorreu, então deixa eu falar certinho. Deixa eu abrir a Constituição aqui, rapidinho. Cadê o artigo 49? Achei. O artigo 49 fala: é competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1º, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Vejam, resolver definitivamente sobre tratados. Esse definitivamente não quer dizer que o Congresso Nacional tenha a palavra final, tá? A palavra final é do presidente. O Congresso Nacional resolve definitivamente no seguinte sentido: se o Congresso Nacional diz não, acabou o tratado, morreu, tá? Ele terá que ser celebrado de novo, começar do zero, aquele tratado já era. E o Congresso Nacional só pode se manifestar pelo todo, não pela parte. Ele não pode aprovar em partes o tratado, ele tem que aprovar no todo sim ou no todo não, tá? Muito bem, então o Congresso Nacional resolve definitivamente, segundo o artigo 49, inciso 1º, sobre o tratado, e aí vai para o chefe de Estado, o presidente da República, né, seja quem for o chefe de Estado, fazer a ratificação. Feita a ratificação, o que acontece? A troca de notas. Esse instituto constitucionário que se consolidou aqui. Então, o primeiro que ratifica, envia uma cartinha para o outro, falando assim: ó, eu ratifiquei, estou esperando você. Se e quando o outro ratificar, ele vai enviar uma carta, né, avisando que ratificou. Aí, a partir da segunda carta, ou 23ª, ou centésima vigésima, dependendo do número de partes aí, que se estabeleceu o número de quantidades, né, a quantidade de ratificações para entrar em vigor do tratado multilateral, aí esse tratado entra em vigor. E aí ele passa, né, até a vigência internacional e a vincular os estados partes do tratado. Lembrando que o tratado tem efeitos meramente interpartes e não erga omnes, tá? E é isso, essa alegoria 3 aí faz uma síntese do que é hoje o direito dos tratados. Vejam que são institutos desenvolvidos ao longo do tempo, de maneira costumeira, e que se consolidaram, se cristalizaram, e hoje são institutos convencionais. Não são mais institutos consuetudinários, são convencionais. E daí o tratado passa a ser internalizado no ordenamento jurídico de cada país. Ele é incorporado. Disso eu vou falar melhor semana que vem, tá? Nas etapas de celebração do tratado. Mas não é novidade para vocês. Eu já falei que lá quando a gente estudou o dualismo, tem a teoria da incorporação. Isso não é novidade, né? O tratado é celebrado, ele passa a valer no plano internacional e, num segundo momento, ele é incorporado no ordenamento jurídico do Estado. É isso. Então, o tratado internacional é incorporado e passa a valer internamente no ordenamento jurídico de cada um. É a incorporação. E o registro na ONU, esse é um requisito para tratados no sistema ONU. As partes, ou uma das partes, vai fazer o registro do tratado da ONU, vai depositá-lo. Para que fazer isso? Para que o tratado tenha surta efeitos no âmbito da ONU. Se ele não for, porventura, depositado na ONU, ele surte efeito entre as partes, sim. As partes estão vinculadas pelo tratado. Mas ele não surte efeito no âmbito da ONU. Então, se por algum motivo aquele tratado tiver de ser invocado na ONU, ele não poderá sê-lo a menos que tenha sido depositado, tá? Feito seu registro. Por exemplo, invocar um tratado em uma ação na Corte Internacional de Justiça. Isso só pode ser feito se o tratado for registrado. Se não for, não pode invocar na Corte Internacional de Justiça.
Ok. Então aí nós vimos com essa alegoria 3, que sintetiza o sistema atual, a existência de tratados bilaterais, plurilaterais e multilaterais. A codificação, o que é a codificação? É a transformação de normas costumeiras em normas convencionais. A codificação do direito internacional é a transformação de normas costumeiras em convencionais e não positivadas, né? Porque no direito internacional a gente não fala em normas positivadas. É possível a celebração de tratados internacionais com organizações internacionais? Então, em um lado aqui, em um dos lados pode estar uma organização internacional. No Estado vai acontecer tudo isso. Aqui até parece um sistema de célula, né? Com ribonucleico, com organelas celulares, né? Mas, enfim, o sistema permanece igual para o Estado. Do outro lado vai ter uma organização internacional, cujo processo de celebração vai ser um pouco diferente, porque a organização internacional não tem chefe de Estado, tem poder executivo, poder legislativo, né? Vai ser um pouquinho diferente, mas, em regra, em geral, o procedimento é o mesmo. E o que mais caracteriza o sistema atual de celebração de tratado é a dupla manifestação de vontade de cada parte. Tem 2 momentos de manifestação de vontade, que são a assinatura e a ratificação. Tá? Uma dupla manifestação de vontade. Isso vocês têm que ter muito claro, tá, gente? Dupla manifestação de vontade. Assinatura e ratificação, sem as quais, ou sem uma das quais, o tratado não se celebra. Dúvida até aí sobre a perspectiva histórica, as alegorias, algum comentário? Algo que não tenha ficado claro? Acho que não, prof. Tá bom. Prossigamos. Nomenclatura, os nomes usados no Instituto do Direito dos Tratados. Existe uma extensa sinonímia em português, vários nomes usados por eles, mas também em inglês, em espanhol, em italiano, em francês. Usam-se vários nomes. Mas, no fim das contas, é o mesmo instituto, tá? Qualquer desses nomes aí se refere ao mesmo instituto que eu acabei de explicar para vocês, com aqueles procedimentos todos. E como vocês viram lá na Convenção de Viena de 69, não importa o nome que se dê, é um tratado internacional se for um acordo de Estados regido pelo direito internacional. Então vejamos alguns nomes usados em português: acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, código, concordata, compromisso, constituição, contrato, convênio, declaração, estatuto, memorando, protocolo, regulamento, entre outros nomes para o mesmo instituto. Então vejam, são vários nomes, vocês vão encontrar diferentes nomes, mas não duvidem, é tratado internacional, tá? Você acha lá um documento chamado convênio, blá blá blá, você pensa, mas será que isso não tem força? Tem força normativa? Tem força normativa no plano internacional. Se for um acordo celebrado entre as partes sob a luz do direito internacional. É o mesmo instituto, tá? Então, são vários nomes. Tem vários exemplos que a gente poderia dar aí, né? Aqui, ó, tem exemplos nos slides a seguir. Então, esses nomes que eu listei aqui à parte são nomes utilizados em certas situações, tá? Em certos contextos. Mas é tudo o mesmo instituto, tá? Os nomes tratado, convenção, acordo, protocolo, concordata, todos se referem ao mesmo instituto que a gente está analisando aqui. Só que esses nomes costumam ser usados em certas situações. Vamos ver cada uma delas. Tratado. O nome tratado, ele é ambivalente, é ao mesmo tempo genérico e solene. Ele é quase um autoantônimo, um contrônimo, um antagônimo, né? Ele é o contrário de si próprio. Porque ou ele é genérico ou solene, e sendo que o nome é ao mesmo tempo genérico e solene. Vejamos o nome solene. Tratado de Assunção de 1991. Por que ele é solene? Porque ele foi firmado pelo chefe de Estado. Como eu disse a vocês, hoje a celebração de tratados
é algo do terceiro escalão, é algo do dia a dia das relações entre estados. Não precisa ser algo solene, é algo burocrático, gente, tá? Então, apenas em situações especiais, hoje um tratado é firmado por chefes de Estado. É uma situação excepcional. E uma dessas situações excepcionais se deu quando os chefes de Estado dos países, né, dos 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, se reuniram para criar o Mercosul. Eles firmaram pessoalmente o Tratado de Assunção em 1991. O Carlos Menem pela Argentina, Fernando Collor pelo Brasil, Andrés Rodrigues pelo Paraguai e o Luiz Alberto Lacalle, ou Lacache, como eles falam no Uruguai, pelo Uruguai. Assim como pelos respectivos chanceleres. Então, o Tratado de Assunção é um exemplo de um nome solene. Por que solene? Porque os chefes de Estado se reuniram, que é uma excepcionalidade. Um tratado genérico, que foi firmado pelos respectivos chanceleres, é esse aqui, ó. Tratado sobre a extradição entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República do Suriname. Não tem nada de especial nesse tratado. Tá? É um tratado como outro qualquer, é genérico. E ele recebeu o nome de tratado. O nome convenção se refere a um acordo multilateral. Convém falar um pouquinho mais sobre o tratado multilateral. O tratado multilateral ele é celebrado entre várias partes. E as partes podem não se vincular pelo tratado. Né? Como eu falei, assina o tratado, mas não ratifica. Foi o que o Brasil fez com o Estatuto de Roma. O Brasil não, os Estados Unidos. Os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram. Né? Fumou, mas não tragou. Foi o que aconteceu. E é o que se pode fazer licitamente em um tratado multilateral. Num tratado bilateral não dá para fazer. Né? Uma parte desiste, fica pelo caminho, o tratado vale só para outra. Num tratado multilateral pode, no tratado bilateral não pode fazer isso. Não faz sentido. Né? É tautológico. Não é lógico que um tratado bilateral passe a valer só para uma das partes. Já no tratado multilateral, digamos assim, 50 países assinaram, mas só 25 ratificaram. O tratado vai valer só para aqueles 25 que ratificaram. Não vai valer para os outros 25 que só assinaram. Né? Digamos assim, vou até estender um pouquinho mais. 70 negociaram, 50 assinaram, 25 ratificaram. Negociantes são 70. Signatários são 50. Ratificantes são só 25. E o tratado vale para os ratificantes, que também são signatários, né? Então vejam que o termo convenção se refere a esse tipo de tratado. Tratado internacional, tratado multilateral. Então quando vocês virem um tratado chamado convenção, vocês já podem pensar, ele é multilateral. Por exemplo, a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, de 1982. Aqui estamos nos reportando e ainda vamos nos reportar mais nas próximas aulas. E a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também chamada ou apelidada de Convenção de Montego Bay, de 1982, que estabeleceu as regras sobre o uso do mar. Então, os dois se chamam convenções, os dois são tratados multilaterais. Acordo é um nome genérico e normalmente é empregado no plural. Por exemplo, os acordos de paz de Camp David. Acordos de paz de Camp David era um conjunto de documentos firmados por representantes de Egito e Israel, negociados sob os bons ofícios dos Estados Unidos, que estabeleceram a paz entre os dois países. Em que contexto? Depois da criação do Estado de Israel, em 1959, o Egito participou da invasão de Israel, me esqueci agora o nome da guerra, Guerra do Yom Kippur, não, me fugiu agora. Então o Egito, junto com Jordânia, Arábia Saudita, Líbano, Síria, invadem Israel. Logo de formado Israel, armado pelos Estados Unidos, derrota todos esses países. E aí os Estados Unidos encampam uma negociação de paz entre Egito e Israel.
faz os bons ofícios. A gente vai estudar lá no finalzinho, no quarto trimestre, bons ofícios. Mas é basicamente quando o Estado ajuda outros a entrarem num acordo, né? Ele não sugere, não recomenda, ele apenas facilita o contato. E assim foi feito, e se celebraram os acordos chamados Acordos de Camp David, de 1978, que mais tarde redundaram na paz israelo-egípcia. O nome protocolo se refere a um tratado acessório complementar a outro tratado. Então, às vezes, existe um acordo, né, um tratado maior, que pode ser um tratado guarda-chuva, ou então um acordo quadro, normalmente se fala assim, acordo quadro, né, que estabelece uma relação ampla entre estados, e aí depois são feitos tratados complementares que vão dizer de questões específicas, que não puderam ou não convinham ser negociados naquele momento, que exigiam um maior tempo de negociação, maior tecnicidade, né? Então, primeiro se cria um acordo quadro e depois são feitos acordos complementares. Por exemplo, o Tratado do Mercosul pode ser considerado, o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, pode ser considerado um acordo quadro. Depois dele vieram vários tratados complementares que são chamados de protocolos. Protocolo de Las Lenhas, Protocolo de Ouro Preto, Protocolo de Brasília, Protocolo de Ushuaia, levando os nomes aí das cidades onde foram celebrados. São tratados complementares ao Tratado de Assunção. Então, esse daqui, ó, o nome comprido, que vocês vão estudar em Direito Internacional Privado, é o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, de 1992. Amplamente conhecido como Protocolo de Las Lenhas, que é acessório, portanto, ao Tratado de Assunção. O famoso Protocolo de Quioto nada mais é do que um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, também chamado de Tratado do Rio de Janeiro, porque foi celebrado no âmbito da Rio 92, o ECO 92. O Protocolo de Quioto estabelece o controle das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, o Tratado do Rio de Janeiro, ou a Convenção Quadro sobre Mudança Climática, fala sobre a preservação da natureza de maneira ampla. Aí, o Protocolo de Quioto vem e estabelece um regime de emissão de gases de efeito estufa, criando, assim, um sistema de créditos carbono. Aqueles que alcançam os objetivos mais cedo geram créditos a serem pagos pelos que não alcançaram. Isso é o Protocolo de Quioto. Em síntese, chama-se protocolo porque ele é um tratado acessório, um tratado complementar a outro tratado. O nome concordata se refere a um tratado um tratado internacional celebrado entre a Santa Sé e o Estado. Então, quando um país firma um acordo com a Santa Sé, com o Vaticano, esse acordo muitas vezes recebe o nome de concordata. Uma concordata histórica é a concordata de Worms, entre o Papa Calixto II e o rei Henrique V da Germânia, 1122, século XII. Em 2008, o Brasil e a Santa Sé firmaram uma concordata, chamado Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Uma concordata. E, por fim, Carta. O nome Carta se refere a um tratado constitutivo de uma organização internacional. O tratado que criou a ONU é chamado de Carta da ONU, Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco. Tá? Carta da ONU. O tratado que criou a OEA, a Organização dos Estados Americanos, é chamado de Carta da OEA de 1948. Mas vejam, isso é uma tendência, não é uma regra. Porque o tratado que criou a OIT, que é uma organização internacional, se chama Constituição da OIT. Esse nome Constituição, muito fora da caixa, né? Constituição. O que é chamar de Constituição? Quebrar a univocidade de um termo? Mas, enfim, isso foi feito em 1919, faz muito tempo. E o tratado que criou a
Tribunal Penal Internacional, que é uma organização internacional, é chamado de Estatuto de Roma, de 1990. Com relação ao apelido, dá-se o apelido conforme o local e a assinatura. Então, assim, o tratado tem um nome oficial e tem um apelido. O Tratado de Assunção, o nome oficial dele é Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, de 1991. Estou falando um termo aí. Então, o apelido dele é Tratado de Assunção. Mas vejam que curioso, o próprio tratado traz o apelido dentro nas exposições. Tá? Um outro que recebe apelido é esse aqui, que eu já falei para vocês, que vocês vão estudar em DIPRE, Direito Internacional Privado. Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, de 1992. Esse tratado permite, por exemplo, que haja cartas rogatórias entre as jurisdições. Digamos que um Paraguai precisa ser citado numa ação que está transcorrendo aqui no Brasil. O juiz vai emitir uma carta rogatória para ser cumprida no Paraguai, para que ele seja citado. Ou digamos que uma sentença proferida na Argentina precise ser executada no Brasil. Existe um mecanismo de reconhecimento da sentença ou homologação de sentença estrangeira. Esse procedimento para o Mercosul é previsto nesse protocolo de Las Leñas, tá? Então, o protocolo de Las Leñas, ele recebe esse nome, protocolo, por ser um tratado acessório, e de Las Leñas, por ter sido assinado na cidade argentina de Las Leñas. O Tratado de Assunção foi assinado na capital do Paraguai, por isso recebe esse apelido. A outra sistemática de apelidação de tratado é conforme os agentes signatários. Quem detinha as cartas de plenos poderes. Essa é uma forma menos usada em língua portuguesa, ou ao menos no Brasil, tá, gente? É muito comum em outras línguas, em inglês, em alemão, né? Por algum motivo, em português, a gente prefere dar o nome do local de assinatura do tratado. É nome, tá? Mais exemplos de tratados que recebem o nome dos signatários. O Pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov era o nome do ministro das Relações Exteriores do Stalin, né? Antes e durante a Segunda Guerra Mundial. E o primeiro ministro, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, se chamava Ribbentrop, von Ribbentrop. Então, os dois se juntaram, os dois se encontraram e firmaram esse acordo, chamado Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1939. Chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov, e também aparece nos livros escolares, nas apostilas, como Pacto Germano-Soviético, ou Pacto Nazi-Soviético, e também Pacto Hitler-Stalin, tá? Eu já vi esses nomes todos. Mas são apelidos. O nome dele é aquele. Tem uma pergunta da Daniele aqui e da Milena. Professor, tem essa explicação escrita no seu livro? Sim, Milena. Tem sim. Quase tudo que eu falo está no meu livro, tá? Mesmo porque o livro é baseado nas minhas aulas. Mas tem sim. A Daniele. A não ratificação para algum Estado é requisito para configurar uma convenção? Ou apenas que tem que ser multilateral, independente de haver ou não alguém que não o ratificou? Peraí que eu não entendi, Daniel. Peraí. A não ratificação por um Estado é requisito para configurar uma convenção? Não entendi essa pergunta. Você pode abrir o microfone, Daniele? Posso sim, professor. O senhor tinha falado que a convenção se refere a um acordo multilateral, e aí o senhor citou ainda a possibilidade de não ratificação. A minha dúvida é se só o acordo ser multilateral já configura uma convenção, ou se algum Estado teria que não ratificar o tratado para virar uma convenção. Ah, tá. O próprio tratado já diz, nesses termos, nas suas disposições, se ele vai aceitar ou não, se ele é uma convenção e se é admitida a não ratificação de algum Estado. E às vezes acontece de todos ratificarem, mas quando são muitos Estados é bem difícil que todos ratifiquem. Às vezes acontece de todos ratificarem, mas o mais normal é que alguns Estados que assinaram não ratifiquem. É o mais normal de acontecer, tá? A exceção é que todos ratifiquem, mas pode acontecer. Principalmente quando é uma convenção entre poucos Estados.
Tá? Não tem número mínimo, não tem número máximo. Uma convenção internacional pode ter 150 estados. Uma das convenções mais amplas, deixa eu pensar, é a sobre direitos da criança e do adolescente, me esqueci agora o nome da convenção. Ela foi ratificada, uma convenção multilateral, ratificada por 191 países dos 193 da ONU. Ela é quase universal. Só 2 países não ratificaram, os Estados Unidos e a Etiópia. Então, não precisa alguém não ratificar, tá, Daniel? O próprio tratado vai dizer que é um tratado multilateral e que aceita que alguns não ratifiquem. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Outro exemplo que aparece nos livros escolares é o Tratado Cotegipe-Loisaga. O Tratado Cotegipe-Loisaga é o tratado de limites entre o Império do Brasil e a República do Paraguai de 1972, ainda em vigor entre os 2 países. Tem o que a gente chama de vigência estática, né? Eles produziram seus efeitos e estão lá como se fossem escrituras, produzindo seus efeitos de maneira perpétua. Esse tratado tem esse nome, Cotegipe-Loisaga, porque o plenipotenciário representando o Brasil era o Barão de Cotegipe e o plenipotenciário pelo Paraguai era o senhor Carlos Loisaga. Então, pegou-se o nome de cada um, né, no caso, a titulação de nobreza do barão, e se criou o nome, Tratado Cotegipe-Loisaga. Mas, repito, né, isso é apelido de tratado. Isso é apelido. O nome oficial permanece. E no Brasil a gente prefere dar o apelido conforme o local de celebração, diferente do que acontece em outros idiomas, em outros países. E para fechar a aula de hoje, vamos falar da estrutura do tratado. Então, o tratado tem título, preâmbulo, parte dispositiva, local e assinatura. Essa é a estrutura básica, né? E essa estrutura é dada em um decreto de incorporação. Então, primeiro é feito o tratado, aí depois o tratado é incorporado por meio de um decreto de incorporação. O decreto de incorporação, ele normalmente tem 2 artigos. Artigo 1º, o tratado XYZ passa a valer internamente no Brasil. Artigo 2º, esse tratado entra em vigor na data de sua publicação. Né? Essa lei, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, a íntegra do tratado é reproduzido a seguir. É mais ou menos essa a redação de um decreto de incorporação. Temos aqui um exemplo de decreto de incorporação. Vejam só, é o decreto que incorporou a Carta da ONU. É o decreto 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, blá, 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 blá. E aí está lá. O presidente da República, blá, 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 decreta. Artigo 1º. Fica promulgada a Carta das Nações Unidas, apensa por cópia ao presente decreto, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinado em São Francisco, a 26 de junho de 1945. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 2 artigos, ó. Artigo 1º. Fica promulgada a Carta das Nações Unidas, apensa por cópia ao presente decreto. Às vezes está escrito conforme reproduzida no anexo, ou pode estar no artigo 2º. A íntegra do tratado é reproduzida a seguir. Né? E vejam que tem as assinaturas. As assinaturas. Tanto do presidente, quanto do seu ministro das Relações Exteriores, o chanceler, que era o Leão Veloso. Então, Getúlio Vargas assina como presidente e Leão Veloso como ministro das Relações Exteriores. Então, assim é um decreto de incorporação. Tá? Assim se promulga um tratado internacional. Agora vamos ver a estrutura interna do tratado. Aqui tem outro decreto de incorporação, né, que promulga o acordo de extradição entre os Estados partes do Mercosul. Aí vejam que tem um pouco mais de artigos, mas as disposições, a ideia das disposições é a mesma. Aqui, um tratado. Esse acordo de extradição entre os Estados partes do Mercosul. Título e preâmbulo. O título é o nome oficial, né, que depois pode ser substituído por um apelido na prática, no dia a dia. E o preâmbulo. O que é o preâmbulo? São disposições
sobre o contexto do tratado, em que contexto ele foi celebrado, quais são as motivações das partes ao celebrá-lo. É uma sistemática muito comum no sistema de common law, que foi trazido para o direito dos tratados. Tá? No nosso sistema, a gente não costuma desenvolver preâmbulo, senão na Constituição, né? Mas as leis não costumam ter preâmbulo. Então, vamos ver algumas das disposições do preâmbulo. Recordando que os instrumentos fundacionais do Mercosul estabeleceram um compromisso pelos Estados-partes de harmonizarem suas legislações, reafirmando o desejo dos Estados-partes do Mercosul de acordar soluções jurídicas comuns com vistas ao fortalecimento do processo de integração, destacando a importância de contemplar tais resoluções em instrumentos jurídicos de cooperação em áreas de interesse comum, como a cooperação jurídica e extradição, blá, 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 resolvem celebrar um acordo de extradição nos termos que se seguem. Então, esse é o título e o preâmbulo de um tratado. A parte dispositiva é a parte que tem os artigos, e normalmente vem assim, tá? Em texto de lei, no Brasil, a gente põe artigo, e daí já vem o texto da lei, aí vem incisos, alíneas, parágrafos, ou só um parágrafo único. Texto de tratado geralmente é assim, né? Artigo 1º, artigo 1, e aí tem um título da obrigação de conceder a extradição, como é, por exemplo, no Código Penal. Aí vem o dispositivo. Aí, artigo 2, o nome, e aí vem itens. A gente não chama de inciso, de alínea, são itens mesmo, né? Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. E a gente se refere, conforme o artigo 2, entre parênteses, 3, do tratado tal, se a extradição requerida por um tratado dos Estados-partes, né? Então é assim que aparece a parte dispositiva de um tratado internacional. E o tratado termina com o local, data e assinatura. E vejam aí disposições finais, algumas disposições finais. O presente acordo entrará em vigor com relação aos 2 primeiros Estados-partes que o ratifiquem, no prazo de 30 dias a contar da data em que o segundo país deposite seus instrumentos de ratificação. Para os demais Estados-partes que o ratificarem, entrará em vigor no 30º dia a contar do depósito de seu respectivo instrumento de ratificação. Esse tratado, deixa eu ver, é entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Não tinha Venezuela ainda, né? Na época que ainda não tinha Venezuela. Então, 4 países. Ele está dizendo aí, se os 2 primeiros que ratificarem, o tratado passa a valer para eles 2. Quem ratificar depois, vai entrar depois de um prazo, né? Vejam que é um tratado com características multilaterais. A República do Paraguai será depositária do presente acordo e dos instrumentos de ratificação e enviará cópias devidamente autenticadas aos demais Estados-partes. Esse tratado é de 2004, por isso não tem a Venezuela. 3. A República do Paraguai notificará os demais Estados-partes da data de entrada em vigor do presente acordo e da data de depósito dos instrumentos de ratificação. Então, o Paraguai é que vai fazer tudo. E aí não consta, mas certamente o Paraguai que ficou responsável por fazer o registro desse tratado lá na ONU. Firmado no Rio de Janeiro, aos 10 dias do mês de dezembro de 1998, em 2 exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos textos igualmente autênticos. Deixa eu grifar isso daí que está interessante. Então, em português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. Se houver qualquer dúvida, qualquer conflito decorrente do tratado, pode ser levado à Corte de Haia, e os juízes da Corte vão levar em consideração os 2 textos. Ok. E é isso. Alguma dúvida a mais? Não, professor. Vamos à chamada, então. Professor, Pois não, pode falar, Milena. eu tenho uma dúvida referente à greve, na verdade. Se o senhor vai aderir ou se semana que vem a gente vai ter aula presencial. Olha, os professores ainda não... Nós, professores do Colegiado de Direito, ainda não discutimos. Provavelmente vamos conversar amanhã sobre a adesão ou não à greve. Ainda não temos nada definido nesse sentido.
A minha posição pessoal é de adesão à greve, mas eu quero primeiro participar da reunião com os colegas do colegiado para tomar uma definição a respeito, tá, Milena? De qualquer maneira, a greve sanitária vai só até a sexta da semana que vem. E daí, na outra segunda-feira, que seria dia 14, em princípio, haverá aula independentemente da greve, tá? Aula presencial. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Vamos à chamada. Abraão. Eu esqueci de fazer chamada. Ah, não, é prova. Eu tenho que dar presença conforme a prova. Tá. Não está o Abraão. Ágata. Presente. Alessandra. Presente. Aline. Pagnoncelli. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Ana Garcia. Presente. Ana Carla. Presente. Beatriz. Bianca. Presente. Bruna. Presente. Camila. Daniele. Presente. Emerson. Eric. Felipe. Presente. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. Calil. Presente. Letícia. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Marcela. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Ives. Alguém respondeu no chat? Acho que não. Paulo. Ok, Paulo. Paulo e a Beatriz. E a Beatriz. Ok, Beatriz. Obrigado. É isso, gente. Obrigado aí. Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite, prof.